Eu não sei onde você estuda, se você vai prestar vestibular, se você vai prestar um concurso, se você vai fazer uma prova do seu colégio, mas uma coisa eu sei: se você está estudando física, em algum momento você vai ter que passar por esse assunto. Leis de Newton, muito importantes para a gente entender os movimentos. Então, nosso amigo Newton, ele explicou os movimentos que acontecem na natureza por meio de 3 leis que nós veremos nessa aula de hoje. Vamos começar, sem enrolação, pela primeira lei de Newton, o famosíssimo princípio da inércia. Pessoal, eu vou ler aqui primeiro e depois eu vou destrinchar isso com alguns exemplos, certo? Então vamos lá. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Vamos por partes. Todo corpo em repouso, ou seja, parado, tende a permanecer parado. Ou seja, se eu tenho um objeto parado em algum lugar, a tendência dele é permanecer parado como ele está, a menos que eu interaja com ele, a menos que eu pegue o objeto, a menos que eu empurre. Se eu não interagir com o objeto que está parado, a tendência dele é permanecer parado para sempre. Legal? E, segunda parte, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Aqui a gente já está menos acostumado. Mas o Newton disse que se um corpo, um objeto já estiver em movimento, a tendência dele é continuar em movimento, certo? Essa parte a gente não está muito acostumado, mas daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo e eu tenho certeza que você vai entender. Enfim, e que tipo de movimento é esse no qual o corpo tende a ficar? Movimento retilíneo, ou seja, em linha reta, e uniforme. O que significa uniforme? Com velocidade constante. Antes de eu ir para o exemplo, uma curiosidade. Esse enunciado ele já tinha sido quase todo dito por um cientista anterior ao Newton, que é o nosso amigo Galileu. O Galileu, ele falou isso tudo até aqui, ó. Até essa parte de todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. O Newton só complementou com retilíneo e uniforme. Então, embora essa lei seja chamada de primeira lei de Newton, o Newton terminou o serviço, que já tinha sido começado um tempo antes pelo Galileu. Mas enfim, acompanha comigo aí uma explicação num simulador que vai ficar bem fácil da gente entender o que o Galileu pensou. Olha lá. Então vamos lá, pessoal. Tenho aqui um simulador bem interessante e eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para que você possa também fazer essa brincadeira que eu estou fazendo. Eu tenho aqui uma geladeira e do lado da geladeira eu tenho esse robozinho que eu posso usar para fazer força, movimentando a geladeira quando eu quiser, certo? Bom, vamos às duas partes da lei da inércia. Primeira, quem está em repouso tende a permanecer em repouso. E é isso que a gente está vendo aqui, né, pessoal? A geladeira está parada e se ninguém mexer com ela, ela continua parada. Quem está em repouso vai ficar em repouso eternamente. Se eu quiser tirar essa geladeira dessa situação de repouso, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar uma força. E aí, vamos com cuidado nessa parte. Galileu observou que aplicando uma força, o objeto se movia. Olha só a velocidade subindo. Mas, uma vez que eu parasse de aplicar a força, essa velocidade ia caindo, até que o objeto parava completamente. E aí, parece que contraria um pouco o que a gente acabou de ver. Por quê? Porque se parando a força o objeto para de andar,
a gente entende que todo objeto em movimento tende a voltar ao repouso, que a tendência de todo mundo é parar. Se eu tirar a mão, o objeto automaticamente para. Mas o Galileu foi um pouco além desse pensamento mais simples. Ele pensou o seguinte: talvez a geladeira pare por conta do atrito que ela tem com o solo. Porque esse solo não é muito escorregadio. E se eu conseguisse um solo mais escorregadio? E se eu diminuísse o atrito? Olha só, colocando, por exemplo, um óleo lubrificante nesse chão. Aí, na hora que eu fizer a força, olha só, a velocidade sobe até mais rápido. E quando eu paro de fazer a força, a velocidade vai caindo mais devagar. E se a velocidade vai caindo mais devagar, essa geladeira demora mais a parar. Se ela demora mais a parar, ela vai parar bem mais longe. Deu para entender isso? Então, quanto menos atrito, mais longe ela acaba indo. E aí, pessoal, olha que interessante. O Galileu pensou: tá, se quanto menos atrito vai mais longe, e se eu conseguisse uma superfície de atrito zero? Ele não tinha isso na época dele, ele só imaginou. Se eu tivesse uma superfície sem nenhum atrito, uma superfície perfeitamente escorregadia, olha só, virou gelinho aqui, ó, tá vendo? Eu vou empurrar a geladeira e ela se move, certo? Mas, quando eu paro de empurrar, a velocidade não cai mais. A velocidade permanece constante. E quando essa geladeira vai parar? Nunca mais. Diferente, né? Então, qual é a conclusão? Se essa geladeira já estiver em movimento, ela tende a permanecer em movimento para sempre, a menos que ela bata em alguma coisa. Por que no dia a dia essa geladeira pararia? Porque no nosso dia a dia o chão tem atrito, mas se não tivesse, ela permaneceria em movimento para sempre. Deu para entender? E um último detalhe é, como é que é esse movimento? A geladeira está fazendo alguma curva? Não, ela está andando em linha reta, ou seja, ela tende a permanecer em movimento retilíneo. E agora olha para o meu velocímetro, como é que está a velocidade? A velocidade não está mudando. Ela tende a permanecer com velocidade constante. Por isso que eu digo que o movimento, além de retilíneo, é também uniforme. Certo? Vamos voltar para a lousa. É interessante a gente dizer que, embora o Galileu não tivesse na época dele uma superfície sem atrito para poder fazer o teste, hoje em dia a gente já consegue comprovar isso na prática. Onde? Um dos lugares onde isso é possível é no espaço. Por quê? Porque no espaço, fora da atmosfera da Terra, nós não temos mais ar. Se a gente não tem mais ar, a gente não vai ter atrito nenhum, nem mesmo o atrito com o ar que a gente tem aqui na Terra. E aí, o que acontece? Envia-se uma nave para o espaço e, uma vez que ela já está na direção correta e com a velocidade desejada, eles desligam a nave, eles desligam os propulsores. E aí, como essa nave já está em movimento, ela permanece em movimento, em linha reta e com a mesma velocidade, sem gastar nenhum combustível. Por quê? Porque lá no espaço não tem atrito nenhum e aí ela está em movimento, ela tende a permanecer em movimento até que os astronautas queiram que ela pare ou que ela desvie. Para parar ou para desviar a trajetória da nave, aí sim eles precisam ligar os propulsores novamente. Mas enquanto os propulsores estiverem desligados, quem manda é a inércia. Ela fica em linha reta e com velocidade constante. Tá bom? Mas não preciso ir para o espaço
ou para um simulador virtual para ver a inércia acontecendo, tá? A inércia, ela acontece, ela se manifesta em várias situações do nosso dia a dia. Vamos para alguns exemplos legais. Esse aqui é um clássico da internet. Olha lá. Pessoal, esse sujeito se esqueceu da lei da inércia. Por quê? Inicialmente ele estava dentro do trem, então ele estava em movimento. Quem está em movimento tende a permanecer em movimento, certo? Então não tem como ele pular de um trem em movimento e cair paradinho na plataforma, certo? Ele continuou em movimento, por isso ele não conseguiu firmar o pé no chão e acabou levando esse tombo que vocês estão vendo aí. Esse aqui, sem dúvida, é um dos meus favoritos. Papa Francisco mostrando que entende tudo de inércia. Acompanha. Até agora tudo normal. E o pessoal ainda brincou com a edição, né? Que deixou mais legal essa cena. Pessoal, o que aconteceu aqui? Primeiro, né, gente? Não é de verdade, é uma montagem, mas a gente entende bem aquela parte da inércia que diz: quem está em repouso tende a permanecer em repouso. Esses castiçais que vocês estão vendo aqui estavam todos parados e eles tendem a permanecer parados. Por isso existe mesmo um truque que os mágicos fazem normalmente, que é o de puxar a toalha da mesa e tudo que estava em cima da mesa tende a permanecer no lugar. Se você puxar a toalha do jeito correto, você não derruba o que está lá em cima. E o pessoal aproveitou essa brincadeira para fazer essa montagem bem legal aí com o Papa Francisco. Ficou muito bom. E aí, pessoal, deu para entender? Vamos agora para a segunda lei de Newton. Ela se chama Princípio Fundamental da Dinâmica. Mas eu confesso para vocês que esse nome não é tão importante assim. Ninguém vai perguntar o nome para você. O que você tem que saber? A equação. Essa aqui. FR igual a M vezes A. E aqui eu coloquei o que significam cada uma dessas coisas. FR é força resultante. No exemplo, você vai entender melhor. Mas o que é força resultante? É a soma, é a junção de todas as forças que estão atuando naquele objeto. No exemplo vai ficar simples, prometo. M é a massa do corpo e A é a aceleração. Cada uma dessas grandezas tem a sua unidade. Forças na física, pessoal, por padrão a gente mede em newtons. Massa sempre em quilogramas. Aqui o pessoal erra bastante, talvez porque na química usa-se muito o grama como unidade de massa. Mas na física o padrão é o quilograma, tá bom? E a aceleração, você se lembra lá das aulas de cinemática, metro por segundo ao quadrado. O que essa formulinha diz para nós? Lembra do exemplo da nave espacial? O que eu falei? Que se a nave estiver completamente desligada, ela permanece em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, se eu não tiver força sobre a nave, ela continua em linha reta com velocidade constante. Agora, o que acontece se eu colocar uma força nessa nave? Se eu colocar uma força, então, a velocidade dela vai mudar. Ou seja, se eu colocar uma força, eu vou ter uma aceleração, que é a medida de mudança de velocidade. Beleza isso, gente? Tudo bem? Um detalhezinho que alguns podem ter se incomodado aí. Felipe, por que você usou aqui a letra A? E lá nas nossas aulas de cinemática, você disse que a aceleração era a letra
alfa. Vou até colocar aqui no cantinho para você lembrar do alfa. Essa letrinha grega aqui. Né? Então, lá nas aulas de movimento uniformemente variado, por exemplo, eu usava essa letra para aceleração. Por que eu troquei por A agora? Porque eu quero complicar a sua vida? Claro que não, coração. Claro que não. É o seguinte, esse alfa, lá nas aulas de movimento uniformemente variado, ele poderia ser positivo ou negativo, certo? Então, eu estava resolvendo o exercício, às vezes o alfa dava com sinal de mais, às vezes dava com sinal de menos, certo? Dependendo da orientação da trajetória. Aqui não. A é sempre positivo, pessoal. Não entra sinal de menos nessa conta de jeito nenhum. Por quê? Porque forças são sempre positivas. E a massa de um objeto é sempre um número positivo também. Ou seja, para essa equação ser coerente, essa aceleração só poderá ser positiva. Não interessa se o objeto está acelerando ou freando, se está a favor, se está contra a trajetória, tá bom? Você sempre vai colocar aqui com sinal de mais. Promete para mim? Então tá. Vou te mostrar agora um exemplo legal disso aqui. Nosso exercício é o seguinte. Eu tenho aqui um objeto de massa 2 kg e tem 3 forças aplicadas sobre ele. Uma de 6 newtons, outra de 4 newtons para a direita e uma força de 5 newtons para a esquerda. Coração, eu quero saber duas coisas. Primeiro, quem é a força resultante? Pessoal, esse exemplo é um caso simples de cálculo da força resultante. O que eu faço com forças que estão apontando para o mesmo lado? Se elas estão apontando para o mesmo lado, elas estão se ajudando. Basta eu somar as duas. Então a força resultante, olha só, será 6 mais 4, porque eles estão virados para o mesmo lado, só que o 5 está virado para o lado oposto. O 5 está atrapalhando, certo? Se ele está atrapalhando, o que eu tenho que fazer com o 5? Eu tenho que subtrair. Então fica 6 mais 4 menos 5. Soma quem está do mesmo lado, subtrai quem está do lado oposto. Tranquilo? Então, 6 mais 4, 10, menos 5, 5. E aí eu tenho, portanto, uma força resultante de 5 newtons. Apontando para onde, pessoal? Apontando para a direita, né? Por quê? Porque 6 mais 4 dá 10. Então eu tenho 10 newtons puxando para a direita e apenas 5 newtons puxando para a esquerda. 10 é maior que 5. O bloco tem uma aceleração e uma força resultante para a direita, certo isso? Então vamos colocar aqui, ó, vetorzinho para a direita para fazer parte da nossa resposta. Legal, agora eu quero saber a aceleração. Aí aplico a equaçãozinha aqui, né, ó, da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a m vezes a. Olha lá, gente. Acabei de ver que a força resultante é 5. Quem que é a massa do bloquinho? 2 kg. Vezes a. Tudo bem? Esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Aí a aceleração vai ser 5 sobre 2. Ou seja, essa aceleração será de 2,5 metros por segundo ao quadrado, certo? E o sentido dessa aceleração, para onde ela aponta? A aceleração sempre aponta no mesmo sentido da força resultante. Se a força resultante aponta para a direita, essa aceleração apontará para a direita também. Vamos colocar aqui. Tranquilo, né? Bacana. Então você já está pronto agora para ver comigo a terceira lei de Newton. Vamos lá?
A última das leis de Newton é essa aqui, ação e reação. Pessoal, todos nós já ouvimos falar de ação e reação, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque ação e reação, como as pessoas falam no dia a dia, não tem nada a ver com ação e reação na física. Como é que as pessoas falam aí popularmente? Ah, você não estudou? Você foi mal na prova. Ação e reação. Você brigou com seu amiguinho, ele te bateu. Ação e reação. Para toda ação tem uma reação. Pois é, só que na física, ação e reação não é nada disso, tá bom? Ação e reação na física são sempre duas forças. Exemplo clássico. Cheguei aqui com raiva, dei um soco na lousa. Se eu bater na lousa com muita força, a minha mão vai quebrar, não vai? Por quê? Porque sempre que eu faço uma força na lousa, a lousa reage fazendo uma força em mim. E essa força tem a mesma intensidade. Se o meu soco é fraquinho e eu bati na lousa com uma força de 5 newtons, a lousa faz 5 newtons na minha mão. Agora, se eu vier aqui e der um soco mais violento, um soco com 100 newtons de força, a lousa responde com 100 newtons de força na minha mão também. E aí a minha mão pode quebrar. Tá bom? Então, sempre que um corpo A empurra um corpo B, o corpo B também empurra o corpo A. Ação e reação. Certo? Beleza isso? Quais são as regras dessas duas forças? Elas sempre aparecem aos pares. Para toda ação, existe uma reação correspondente. Não existe uma sem a outra, tá bom? E as características delas são: elas têm mesma intensidade Lembra? Se eu empurrar você com 20 newtons, automaticamente seu corpo também está me empurrando com 20 newtons. A intensidade é a mesma, certo? Elas também têm mesma direção. Aqui muito cuidado, pessoal. O que é direção? É assim, se a ação está na horizontal, a reação também estará na horizontal. Se a ação estiver na vertical, a resposta, a reação também estará na vertical. Só que tem sentidos opostos. Sempre que eu empurro um objeto para a direita, o meu corpo acaba indo para trás. Por quê? Se eu empurro o objeto para a direita, o objeto acaba me empurrando para a esquerda. Certo isso? Se eu faço uma força na lousa para dentro, a lousa faz uma força em mim apontando para fora. Se eu empurro um objeto para cima, eu sinto esse objeto me pressionando para baixo. Então, se eu empurro para um lado, eu sou empurrado para o outro, porque a ação e a reação sempre têm sentidos opostos. E uma recomendação para você. Nesse caso aqui, foi fácil a gente calcular a força resultante. Era só somar quem estava para o mesmo lado e subtrair quem estava no sentido oposto, né? Só que nem sempre é só ficar somando e subtraindo. Existem casos mais complexos. Para você estar preparado para os casos mais complexos de força resultante, é legal você dar uma olhadinha nesse vídeo aqui de soma de vetores. É um vídeo bem legal e você vai entender como é que se calcula a força resultante em qualquer situação. No mais, espero que você tenha gostado da nossa aula de leis de Newton, que você tenha entendido tudo que eu falei aqui hoje. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.